Olá pessoal, meu nome é Fernando dos Santos Leite, eu sou tecnólogo em segurança do trabalho, sou também fiscal, apoiador do Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador da cidade de Sousa e eu vou falar um pouco sobre segurança do trabalho, mais especificamente sobre a campanha do Abril Verde, certo? Essa campanha ela vai ser elaborada, podemos dizer assim, em meados de 2013 em João Pessoa, certo? Então ela surge na Paraíba no primeiro momento, ganha força e se espalha por todo o Brasil. Essa campanha ela vai ter um objetivo bem específico, que é conscientizar a população e os trabalhadores sobre a prevenção de acidentes de trabalho, certo? Então ela vai tentar fortalecer a área de segurança do trabalho, ok? Em todos os tipos de empresa ou instituições que necessitarem de trazer esse tipo de campanha. E foi o que acabou acontecendo, certo? Então a campanha ganha força e praticamente todos os anos, todas as empresas relembram esse ato da segurança do trabalho, certo? A campanha do Abril Verde ela vai ter um dia específico para comemoração, que é o dia 28 de abril, certo? Isso porque a gente vai fazer aí uma lembrança de uma memória triste que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi o acidente que vitimizou ou teve 78 vítimas fatais no ano de 1969 num acidente de Minas, certo? Então esse dia vai ficar bem específico como um dia de lembrança dos acidentes fatais que ocorrem diariamente, certo? Em quaisquer tipos de instituições, tanto privadas quanto públicas. Mas aí eu pergunto a você sabe o que é segurança do trabalho? Pois é, muita gente também não sabe o que é segurança do trabalho. Segurança do trabalho, pessoal, não é aquele segurança, aquele guarda que fica nos bancos, não, ou em outras instituições, certo? A segurança do trabalho ela vai ter um papel primordial para tentar prevenir todos os trabalhadores. E aí, quando eu falo todos os trabalhadores, são trabalhadores do alto escalão, certo? Então a gente vai ter ali chefes e empregadores, desde aquele pessoal maioritário ou prioritário, como queiram falar, até mesmo o pessoal que fica no chão de fábrica. Isso aí a gente vai ver que esse tipo de situação, esse tipo de segurança que a gente fala, ele vai tentar prevenir todos esses trabalhadores, certo? De quais formas? A gente conhece e conheceu durante essa pandemia os equipamentos de proteção individual, certo? Então a gente começou a utilizar termos que a segurança do trabalho já fazia, certo? Já adotava. Por exemplo, a gente viu máscaras, luvas, higienização pessoal, certo? Então, esses são métodos que são utilizados na segurança do trabalho desde que ela foi fundada, certo? Então, desde meados de 1980, quando surgiu as normas regulamentadoras, já eram utilizados esses tipos de termos e esse tipo de prevenção, ok? Existe uma legislação específica, logicamente, existe um contexto sobre a segurança do trabalho, que a população tem que ter essa conscientização. E aí é importante que essa campanha do Abril Verde venha, porque o Brasil registra hoje 4.000 acidentes de trabalhos anualmente, certo? Ah, isso é muito. Não, não é muito. Para o tanto de instituições privadas que a gente tem, não é muito. Ou seja, está tendo subnotificação de alguma forma, certo? Então, por que ocorre essa subnotificação? Isso ocorre, pessoal, porque os trabalhadores eles não têm ciência do que seria o acidente de trabalho, certo? Logicamente, eles também não teriam a lógica da prevenção, fora o contexto de empregadores que não querem que sejam apontados como pessoas que não têm esse foco de segurança do trabalho, certo? Então, não necessariamente todos os acidentes de trabalho serão notificados, ok? E aí, pois bem, vamos lá. A notificação de segurança do trabalho, ela é uma notificação obrigatória, certo? Então, aconteceu o acidente de trabalho, ela tem que ser preenchida e tem que informar o Ministério da Saúde, assim como tem que informar também o Ministério da Economia através de uma CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, certo?
Isso aí é mais especificamente para empresas privadas, mas não vamos se aprofundar tanto porque o foco é a campanha do Abril Verde. E aí a gente tem que ver a questão das prevenções. A gente falou do equipamento de proteção individual, mas existem também o que a gente chama de equipamentos de proteção coletiva, certo? Onde eu vou ter um único sistema protegendo uma comunidade ou uma determinada população, certo? Exemplos de equipamentos de proteção coletiva: extintores de incêndio, certo? Placas de emergência, de saída de emergência, corrimão, certo? Guarda-corpo. Isso são equipamentos de proteção coletiva. Por quê? Porque eu não foco em apenas um trabalhador. Como, por exemplo, um equipamento de proteção individual, a própria legislação ela já traz que você não pode compartilhar o mesmo equipamento de proteção individual, certo? Então você tem uma máscara, você não pode compartilhar essa máscara com outro trabalhador. Logicamente, nós aprendemos na pandemia que isso é primordial de saber, certo? Não compartilhar equipamento de proteção individual, certo? Mas isso, a própria norma específica de equipamentos de proteção individual já abordava essa situação. Existem o que a gente chama também de medidas administrativas. Essas medidas administrativas elas são mais específicas, são mais rigorosas. Porém, ainda elas servem como um método de prevenção, porque ela vai abordar situações ou caracterizar determinados riscos específicos que podem gerar um acidente de trabalho lá na frente, certo? E aí você pode perguntar quem é responsável por essa elaboração desses sistemas ou a adoção e implementação desses métodos de prevenção, certo? Existem dois fatores, certo? O primeiro, a equipe de segurança do trabalho, formada por médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança e o técnico de segurança, certo? Esses quatro formam o que a gente chama de equipe de segurança do trabalho, mais especificamente chamada SESMIT, certo? Existe também o segundo ponto, que aí são os empregadores, os donos das empresas ou representantes maioritários da empresa, certo? E aí a gente tem esses dois pontos, que no caso, a equipe de segurança vai ser responsável pela elaboração dos programas específicos para prevenção de acidentes e, segundo, os empregadores que vão ser responsáveis pela implementação desse tipo de sistema para prevenir os trabalhadores dele de acontecer algum acidente. E aí você pode se perguntar, sim, mas qual é o benefício que isso pode trazer para o empregador? Só gastar dinheiro? Não, certo? Esses programas, eles visam a prevenção de acidente. Sim, Fernando, mas aí você não está me respondendo claramente. Ok, vamos lá. Esses programas, pessoal, eles vão servir como método de prevenção, certo? Se a gente for pensar na situação de prevenção ou deixar de lado a questão de prevenção, como vamos deixar de fazer o que a gente chama de CIPAT, vamos deixar de fazer uma semana de prevenção de acidentes, vamos deixar de pagar insalubridade, periculosidade, essas coisas. E aí o que é que acontece? Quando acontece o acidente de trabalho propriamente dito, o que é que vai gerar, certo? Então, primeiro, eu tenho custos diretos e indiretos, tanto para os trabalhadores quanto os empregadores, certo? O foco maior é o empregador, que é onde vai gerar o maior gasto, certo? E é a dúvida maior que a maioria tem, certo? E aí a gente vai ver que custos diretos para esse empregador é o seguinte: ele vai ter que indenizar, certo? Então ele vai ter que gastar dinheiro para pagar a indenização a esse trabalhador que foi acidentado, ele vai ter que pagar uma pessoa para substituir esse trabalhador que foi acidentado, ele vai ter que pagar a capacitação desse novo trabalhador, exames admissionais, demissionais e qualquer tipo de outra coisa para que esse novo trabalhador chegue no mesmo nível que o outro já tinha, certo? Isso são custos diretos. Indiretamente, a gente vai ver que esse empregador, ele vai estar com o nome sujo na praça, certo? Porque ele não está investindo em segurança do trabalho para a proteção desses trabalhadores e, consequentemente a isso, a gente vai ter caracterização do serviço de qualidade. Se eu não tenho segurança do trabalho, logicamente eu também não tenho
serviço de qualidade. Por quê? Porque está sendo feito de qualquer forma, certo? Sem nenhum tipo de metodologia específica, sem nenhum tipo de segurança ou de padronização daquela tarefa, certo? Então, pode-se dizer que existem custos diretos e indiretos para o empregador. E aí é onde entra os programas de prevenção. São caros, porém, mais caros são os custos diretos e indiretos que pode ocorrer em um acidente de trabalho. Logicamente, pessoal, eu posso falar de acidente não fatal, certo? Que é quando o trabalhador ele não tem um determinado, não chega ao óbito, certo? E aí, mas ele tem perca de membro, ele tem a perca da movimentação de um determinado membro, certo? Perca da racionalização, do raciocínio, aliás, ou até mesmo da coordenação motora. E tem também um acidente fatal, onde o trabalhador ele chega a óbito. E aí é onde está o perigo. Quando o trabalhador, no seu determinado setor, se acidenta e chega a óbito, essa empresa, ela cava sua própria cova, literalmente, certo? E aí a gente tem todos essa padronização, esses programas justamente para evitar que esse empregador caia nessa cova, ok? E aí a gente tem exemplos de ferramentas como o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Mapa de Risco, o PGR, que a partir de agora vai ser implementado pela nova legislação, certo? Que foi atualizada em 2019. Okay? Então a gente tem outros tipos de programas que vão fazer esse tipo de prevenção. Okay? Então a gente tem essa metodologia. E aí é onde está a importância da conscientização da população, de modo geral, e da população trabalhadora, para eles saberem o que é um risco, o que é um perigo, para eles saberem o que é um acidente de trabalho propriamente dito e quando é que eu devo notificar acidente de trabalho. Ou seja, sempre que possível eu tenho que notificar o acidente de trabalho, certo? Então aconteceu o acidente de trabalho, eu notifico. Vai ter sempre aquele trabalhador que ele trabalha 15, 20 anos em um determinado setor, no mesmo setor, durante esses 15, 20 anos, e aí ele, vamos dar um exemplo de profissionais de saúde, não usa luva, não usa máscara, não faz higienização de mãos, porque ele trabalha há 20 anos e nunca aconteceu nada. Tá certo? Não. Certo? Então a gente tem esse problema da mistificação de que quanto mais tempo eu trabalho em um determinado setor, mais imune a acidentes de trabalho eu vou ficar. Isso é patético, certo? Porque isso não existe. Então a gente tem que conscientizar esse trabalhador que ele deve utilizar equipamentos de proteção individual, que ele deve saber quais são os riscos que ele está exposto, certo? Então a gente tem que desmistificar essa determinada situação e tirar da cabeça desses trabalhadores mais antigos que quanto mais tempo, mais imunes eles vão ficar, porque isso não existe. Pelo contrário, quanto mais tempo um determinado trabalhador, e isso aí é comprovado cientificamente, quanto mais um trabalhador fica em um determinado setor, mais ele é susceptível a ter um acidente de trabalho, ou sofrer um acidente de trabalho, certo? Por quê? Porque ele está ficando confiante naquela área, e quanto mais confiança ele vai ganhar, menos credibilidade ele vai dar aos equipamentos de proteção individual ou a qualquer outro tipo de método de segurança do trabalho. Por isso, valorize seu técnico de segurança do trabalho, sempre notifique os acidentes nos ambientes de trabalho e participem sempre que possível das campanhas de segurança do trabalho, como por exemplo o Abril Verde. E obrigado